Recording in progress. Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz que a gente está todas juntas aqui, é um privilégio. Eu sou assim, né? Sou uma caixinha de surpresa. Eu tenho umas intuições, eu resolvo fazer as coisas, eu resolvo. Né? Eu sou muito generosa, eu acho que né, a gente está num trabalho de cura planetária, e quanto mais as pessoas estiverem conectadas, melhor. Eu gosto assim. Então, qual que é a ideia de hoje, gente? Quem me conhece sabe que eu canalizo tudo na hora. Eu não fico criando meditação. O que vier vai vir. Porém, eu vou fazer uma atividade mental com vocês primeiro, tá? Ó, a gente está entrando. Então, primeiro eu vou fazer uma atividade mental com vocês mesmo. Por isso que eu pedi para vocês pegarem papelzinho e caneta. E depois a gente vai fazer a meditação. Só que antes eu vou chamar a dona Tuane, que ela vai explicar o que que é eclipse, o que que é eclipse lunar e o que que é o eclipse lunar no eixo Virgem Peixes, porque ela é a astróloga master, tá? Então, eu vou dar a palavra para a Tuane explicar, porque ela está em Londres e lá já está tarde. Na Irlanda, mentira, você já mudou, né? Na Irlanda, porque ela é assim, é cigana. Ela está na Irlanda, então, se Tuane tá, você precisa sair, tá? Não tem problema. Fechou? Então é isso, gente. Olha, com a palavra, a dona Tuane. Vamos lá, Flor. Oi, pessoal, boa noite. Meio nômade esse último ano, né? Cada hora num lugar. Muito bem. Em relação ao eclipse, eu vou dar uma introdução sobre o eclipse, só para vocês não ficarem perdidos no sentido de. Ih, o que que eu fiz aqui? No sentido de como que vai funcionar isso para mim, como que isso reflete no meu mapa. O eclipse, ele não tem nada de extraordinário. Ele acontece todo ano e ele acontece pelo menos de 4 a 6 vezes por ano. Então não tem nada de super extraordinário no eclipse. O que acontece é que esses eclipses, eles são fenômenos astronômicos e, óbvio, tudo que está na astronomia tem um simbolismo astrológico, que é o que eu domino. Então, na astrologia, eclipse ele é visto como um jogo de sombra e de luz. Isso tem um significado, embora pareça simples, muito grande na astrologia, porque a luz representa a consciência e a sombra representa a inconsciência. Parece simples falando, mas dentro de uma mandala astrológica, a gente consegue saber quais são aqueles assuntos em que a pessoa ela consegue fazer decisão mais assertiva, ela não tem dúvida, ali parece que ela tem clareza, e outros setores aonde que ela sempre tem dúvida, nunca consegue tomar decisão, nunca consegue fazer nada dentro daquele setor, que pode ser qualquer um, dinheiro, relacionamento afetivo, família, N. Enfim, então o eclipse ele pode ser tanto solar quanto ele pode ser lunar. Quando ele é lunar, que é o caso deste agora, que a gente vai viver, e no final do mês teremos um solar, né? Então, quando ele é lunar, ele é um eclipse de lua cheia. Todo mundo sabe que na lua cheia a gente olha para o céu e vê a lua bem grandona, assim, porque ela tá cheia, né? O sol ele tá refletindo muito nela. O eclipse acontece quando a Terra, metida, entra no meio, tampa essa luz. Vai acontecer exclusivamente nesse que ela vai ter um aspecto um pouco avermelhado, então talvez vocês possam ter visto na internet chamando lua de sangue. É, é um fenômeno deste eclipse, então é a mesma coisa, não precisa ficar assustado com este nome, mas é a lua de sangue que vai ser esse eclipse lunar. O eclipse lunar de forma geral, ele sempre vai reverberar. Todo eclipse reverbera por 6 meses aproximadamente, até vir um próximo no mesmo eixo. Mas os eclipses lunares, eles falam sobre coisas que clareiam, porque a lua cheia clareia. Quando você está andando de noite numa lua minguante, quando você está andando à noite numa lua cheia você não precisa de lanterna, concorda? Não precisa de lanterna, porque a lua cheia clareia. No mapa astral, a mesma coisa. Quando a lua está cheia, as coisas ali ficam mais claras. Só que a lua cheia também é uma fase de finalização, se você for ver. Fase de começo é lua nova e lua crescente. Fase de finalização, lua cheia e lua minguante. Então, os eclipses lunares, para simplificar, eles servem para clarear e finalizar aquilo que não está muito claro para mim e que precisa finalizar. Querendo ou não querendo, não é opção. Aquilo que na sua vida você tiver que olhar com mais cuidado para conseguir organizar, para conseguir observar com mais clareza e mais consciência, você vai. As circunstâncias da vida vão trazer isso para você. O bom de saber com antecedência é não ser pego de surpresa.
Mas é basicamente isso que acontece. E aquilo que tiver que sair da sua vida não é opcional. Vai sair da sua vida também, querendo você ou não. Olha que legal. Querendo você ou não, vai sair da sua vida. Agora, o fato de ser em Virgem é que a gente tem uma pitada virginiana. O signo de Virgem, talvez para quem conhece um pouco de astrologia, sabe que os virginianos são conhecidos por ser um signo muito prático, metódico, organizado. Eu sou virginiana e a gente é taxado de os chatos da astrologia, eu assumo, porque existe essa característica, é um estereótipo que não é muito mentira, mas é uma característica típica virginiana. Bom, se o eclipse nesses termos acontece no signo de Virgem, isso representa que essa clareza e essa finalização vem a fim de eu conseguir organizar e deixar as coisas dentro daquele setor de uma forma mais prática, mais organizada, para facilitar a minha vida. É claro, vai depender de cada mapa astrológico e para isso vai precisar de uma análise para saber se este setor onde tudo vai ficar mais claro e que finalizações necessárias acontecerão, qual setor que é, se é dinheiro, se é relacionamento, enfim. Mas de uma forma geral é isso para todo mundo. Então, basicamente esse eclipse vai servir para trazer à tona coisas que precisam ficar mais conscientes para mim, mais claras e que precisam ser finalizadas. Deu para Uhum. entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. O signo Sim. de Virgem na astrologia, ele também é conhecido como ser um signo que está relacionado à saúde, principalmente a corpo físico. Então, achei sensacional a ideia da Gabi de fazer uma meditação agora, porque faz muito sentido com limpeza, concorda? Trazer para Hum. consciência, deixar aquilo que está no inconsciente um pouco mais evidente e limpar, porque essa também é uma função virginiana. Então, casou muito bem. Acho que Uhum. consigo contribuir assim sem ninguém ficar muito perdido astrologicamente, Gabi. Não, tá perfeito. E É, é interessante porque, para além de tudo, acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que ainda a Vênus está retrógrada, tá, sim, né? E sim, ela vai ficar até meados de abril. isso, então, a Vênus, ela vai explicar. A Vênus está retrógrada e o Mercúrio vai ficar retrógrado também. E aí eu fiz, na segunda-feira, gente, eu fiz uma live, que daí o meu entendimento, acho que a Tony pode completar, que para mim, a Vênus, ela fala sobre 4 coisas importantes, que para além dos relacionamentos, né, das relações do amor, fala sobre dinheiro, valores de vida e de autocuidado também, não é? E o Mercúrio, ele rege Virgem, para além de Gêmeos. E ele entrando em retrogradação agora, que o retrógrado, gente, não é uma coisa ruim. É um momento de revisão, sabe? Porque, na verdade, a Tony sempre fala isso nas aulas, né? Sabe quando a gente está dirigindo o carro e que a gente para e dá aquela sensação de que a gente está indo para trás? Isso é o retrógrado. Então, não é que o planeta resolveu ir para trás, ah, eu vou dar uma volta. É uma ilusão, é uma sensação que a gente tem. Não é que, ai, gente, oi, Vênus, eu vou dar uma voltinha, eu já volto, tá? Eu vou lá para trás, para o fundão. Não é isso que acontece. É por conta do movimento da Terra com Vênus ou com qualquer planeta, é que tem essa sensação ilusória. Então, eu acho que para além do eclipse, isso tudo que a Tony está falando de revisar, é importante por conta desses 2 planetas. Você consegue dar uma palhinha disso também, Tu? Porque eu acho que é importante, né? Consigo. Os planetas, microfone. Os Microfone. planetas retrógrados, eles têm esse nome quando na astronomia, na elíptica, que é quando chama a órbita deles, eles estão bem naquela parte que eles estão pertinho da Terra. Então, isso dá uma ilusão de ótica que ele está andando para trás. E é óbvio que um planeta não vai andar para trás. É uma ilusão de ótica. A mesma ilusão, como a Gabi falou, quando a gente está no semáforo parado e o carro do lado começa a andar. Parece que a gente está indo para trás. É uma ilusão. Só que essa sensação tem reflexo. Na astrologia, a gente estuda o reflexo da astronomia. Então, na astrologia, a gente entende que essa retrogradação de um planeta faz com que ele necessite ser revisado, repensado, retrógrado. Esse vem para a gente repensar. No caso de Mercúrio, tudo relacionado a pensamento, lógica, comunicação, movimento, isso precisa ser repensado. Então, assinatura de contrato, marcar encontro com alguém,
compra de eletrônicos, viagens, tudo isso precisa ser muito bem programado e organizado para não dar falha. Pode perceber que aqueles bugs que dá no WhatsApp, Instagram sai fora do ar, tudo acontece em período de Mercúrio retrógrado. Então, estou aqui eu fazendo uma previsão que se acontecer nos próximos dias, vocês vão lá, a Tuane falou. Sempre acontece em Mercúrio retrógrado e a galera que não acredita em astrologia fala, coincidência. Não existe coincidência. Assim na Terra como no céu, está na Bíblia para quem é da religião. Vênus retrógrado é a mesma coisa. Ele nos traz a oportunidade de repensar e rever todos os assuntos venusianos. Então, dinheiro entra, sim. As nossas relações entram, sejam afetivas ou sejam comerciais, porque qualquer parceria assinada num contrato é Vênus, pode ser a minha sociedade comercial, como as minhas relações afetivas, porque você casa e assina que casou, então a Vênus entra. E também os meus valores, até a minha satisfação com o meu físico. Olhar Hum. no espelho e se achar bonita ou não achar bonito, ou aquilo que é prazeroso, para mim é uma coisa venusiana. É como se essas questões, durante o mês e até metade de abril, fossem postas em xeque. A gente vai Uhum. repensar naturalmente a respeito dessas questões. Então, compreendam, março não tende a ser um mês monótono. O universo está pedindo para que se faça movimento, e que bom a gente estar consciente disso, né? Então, o universo pede e faz de tudo para que haja esse movimento da nossa parte para a gente reestruturar, organizar, seja na nossa comunicação, seja nas nossas relações. Teremos 2 eclipses, 2 planetas retrógrados, um ano novo astrológico, é muita coisa acontecendo em março. Então, você pode sentir no final do mês e até metade de abril, puxa, minha vida deu uma reviravolta. Tá tudo sob controle, te acalma, porque a vida de todo mundo vai rodar. Não tem nada errado. É um reajuste de rota, é um reajuste de bússola, basicamente isso. E é legal isso, gente, porque a gente tem uma ilusão de que o ano começa dia 1º de janeiro. Isso não é real. Não é real. É uma coisa que foi imposta. Se você for ver o calendário maia ou de Solkin, é outra coisa. Se você for no calendário chinês, é um outro rolê. Se você for para os judeus, também. Então, assim, na verdade, esse calendário gregoriano, ele é baseado nos imperadores romanos. Gregório, Gregório, Januário, Augusto e assim vai, né? Então é complexo isso, porque na verdade a gente tá reverberando, né? A gente está reverberando numa frequência que não é natural nossa. Então, por que que eu gosto de dizer que eu sigo o calendário astrológico? Porque a gente está falando de um movimento natural da Terra em volta do Sol. A gente está falando de uma coisa natural. A gente está falando que dia 20 de março, a gente está entrando. Desculpa, tem um helicóptero passando aqui. A gente está falando que dia 20 de março, o signo de Áries, que é o signo ígneo, Agnes, ignição, é o primeiro. Ele é o respiro, o fogo, ele que começa tudo, ele está vindo. E aqui a gente está falando do equinócio de outono, mas a gente está falando que no hemisfério norte está entrando a primavera, então assim, é muito simbólico isso, sabe? É muito importante. E tem uma coisa muito legal. O e-book que eu fiz, você vai ver, o e-book que eu fiz do Egito, da viagem, eu fiz uma pesquisa sobre o calendário egípcio do Antigo Egito. E agora, bem agora, Tuane, no dia 29 de março, que tal que a gente vai chegar lá dia 28? Começa o ano novo astrológico deles, não é agora, é em julho, né? Mas agora inicia o período da colheita. Então, para os muito antigos simbólico. muito simbólico. Para os antigos egípcios, a gente está vibrando na energia da deusa Hathor, que é da fertilidade, sabe? Então, eu estou achando isso muito interessante, porque a gente, no fim, está finalizando um ano com um monte de coisas prontas para gente resolver, sabe? Então, é legal que agora, a semana que vem, a gente fazendo essa limpeza, esses planetas retrógrados, isso tudo, fala assim: bom, legal, agora o nosso ano fechou mesmo. Então a gente tem a oportunidade de fechar o ciclo. Não foi dia 31 de janeiro, gente. Aquilo é uma coisa de inconsciente coletivo, sabe? A gente comemora porque o mundo inteiro. Mas assim, e para falar, e só para finalizar, a gente começar a atividade, para falar bem a verdade mesmo, cada uma de vocês, de nós, tem um ano novo. É quando você faz aniversário, Jesus Cristo e Madalena.
É quando você faz aniversário, pessoal. Quando você faz aniversário, é o seu ano novo. É o teu ciclo. Na verdade, né? Na verdade, é assim. Tipo, eu acabei de fazer aniversário em novembro. Você pode estar querendo fazer agora. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente vai, senão a gente entra num mega efeito manada. Cada uma está vivendo um ciclo dentro do inconsciente maior, tá? Beleza? Você tem mais alguma coisa que você queira falar, meu anjo? Quer complementar alguma coisa ou tá de boa, Tô? Não, acho que astrologicamente a gente já conseguiu dar uma direção aí pro pessoal, né? Sim. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida. Tem dúvida, Tê? Pode falar. Boa noite, Tuane. Boa noite, Gabi. Eu tenho uma dúvida rápida. Vocês têm alguma dica do que a gente pode fazer para se preparar, tanto com relação a essas retrogradações e quanto ao ano novo astrológico? Obrigada. Pode Sobre falar. as retrogradações, eu falo e o resto a Gabi fala. Sobre as retrogradações, o mais indicado é você nunca tomar decisão rápida, impulsiva, impensada. Tudo precisa ser. Retrogradação representa repensar. Essa é a principal palavra. Então, nenhuma decisão é importante que seja tomada assim, assim, rápido. Ou seja, alguém lhe fez uma proposta, você não vai responder, ah, beleza. Não, você vai esperar o tempo que você puder esperar para responder. Essa tomada de decisão ela vai ser muito mais assertiva do que responder em cima da hora. Tudo precisa ser muito bem pensado. Coisas que você puder postergar para depois da retrogradação, ou seja, de metade de abril para frente, astrologicamente é muito mais favorável. Seja contrato, seja associação, seja compra de eletrônico, seja compra de viagem, seja mudança de casa, seja um novo relacionamento afetivo, términos términos, se terminar, muito difícil de voltar. Tem que ter muita certeza que você não quer voltar com uma sociedade ou com uma pessoa se você terminar no período de retrogradação. Fato. Se a gente começar a olhar a internet agora na vida dos famosos, você vai ver que tem muito mais separação do que gente casando. Aliás, casamentos também não são recomendados, né? Então, é o repensar tudo, porque não é um período de a gente agir. Lembra que o planeta está andando para trás, então a gente também recua na tomada de decisão para andar de acordo com o céu, já que somos parte do cosmos, né? Ok? E Gostei do nessa nome. parte, Tereza é um nome que eu gosto. o quê? Eu gosto do nome Tereza. Tereza, linda, né? Gosto. E na parte da preparação do ano novo, Tê, é o que a gente está fazendo agora, é o que a gente vai fazer na vivência que vem, entende? Que aí você imagina que você está indo passar o ano novo. Não tem que pular sete ondas. E aí, gente, até quero falar uma coisa. As coisas acontecem porque você acredita que ela acontece. Então a coisa acontece porque quando você pulou sete ondas, você não é porque acontece porque pula sete ondas. É porque você colocou intenção nisso, sabe? Então isso é muito importante que todo o intento que a gente faz, você manifesta. Né? A Adriana que está estudando a neurociência pode falar bem sobre isso. A gente colapsa, a gente colapsa realidades quando a gente cria intenção pela nossa rede neural. E simples assim, tá? Então, a preparação, ela depende muito do que você quer e a gente tem que saber pedir, tá? Fala, Vanessita, e depois a Adriana. Eu estou pensando aqui que eu não entendo muito de astrologia igual a vocês, não. Estou aprendendo agora. Todo início de ano novo astrológico há essa retrogradação? Não, né, Tu? Não, não coincide. Vênus, por exemplo, fica retrógrada ano sim, ano não. Vênus fica retrógrado 3 vezes por ano. Todos os planetas retrogradam. Plutão fica retrógrado 6 meses por ano. Depois 6 meses não. Então, há períodos de retrogradação. Este ano coincidiu de ser tudo junto. Mas isso não Uhum. significa que ano que vem será igual. Provavelmente Mercúrio vai ter a sua retrogradação mais ou menos nesse período, mas não significa que vai ser justamente no período do ano novo astrológico. Esse ano tá atípico, tá? Fala, Adri. Obrigada.
Imagina, Eu Van. tenho uma pergunta para a Tuane, que quando você fala assim, em período de retrogradação, a gente não pode tomar decisão, repensa muito, né? Tá, mas se você já repensou, você tem, assim, certeza daquilo que você quer. Só que você tem que tomar essa decisão, tipo, não dá para esperar para meio de abril, tem que ser agora, né? Principalmente, assim, no meu caso, tô tentando uma sociedade, assim, não é nem uma sociedade, é um negócio junto com uma pessoa que já estava, assim, super planejado. E isso vai acontecer. Eu tenho que postergar isso, tento postergar, ou, cara, vou para frente, porque senão a vida não anda, né? Fica empatada aí um pouco Entendi, também com isso. entendi. Mas compreende que no seu caso não é uma decisão tomada de uma forma impulsiva? Sim, É o sim. caso que você Tá acabou de pensado. colocar é uma coisa que já foi pensada. Então, Uhum, não tende a ser. Não é que é maléfico, não é maléfico nos outros casos também, mas não uhum, significa que também não vai ser favorável. Tudo bem uhum, fazer sociedade de parceria nesse período. O problema uhum, é fazer isso de um jeito imprudente, impulsivo, sem pensar. A uhum, maior orientação, talvez, que eu possa dar no seu caso, que já foi muito bem pensado e planejado, é: se você vai fazer um contrato e for possível não fazer um contrato longo, não faça. Se uhum, for possível, fazer um contrato para 3 meses, para vamos ver como dá, 6 meses, uhum. e aí a gente repensa, seria mais favorável, porque talvez, vocês possam, no meio do caminho, perceber que não é isso que vocês querem, mesmo sendo tão bem pensado. Você acha que nesse período de retrogradação a gente é como se tivesse uma névoa na nossa frente e a gente não enxerga todos os sinais? Pode ser que sim, é possível que sim. Eu não gosto muito da astrologia, talvez por isso que eu não caminhei pela astrologia clássica e tradicional, porque estes astrólogos, não estão errados, mas na visão deles existe uma coisa muito determinista de que tomadas de decisão que acontecem em período de retrogradação, principalmente Mercúrio e Vênus, tendem a não ser. Já tem data para terminar. É. Uhum, Eu não gosto desse lado. Eu gosto de uma coisa mais subjetiva, porque eu sou meio Cláudia Lisboa, sombra e luz, porque foi a astrologia que eu aprendi. uhum, Não estou indo contra a astrologia clássica, estou diferenciando a minha da deles, que a minha é moderna, na versão divertente. Mas eu gosto de pensar que precisa sim ser repensado, porque a gente tende a não tomar boas decisões nesse período de retrogradação. uhum, Então, se foi bem pensado, bem planejado e eu tenho certeza, tudo bem. É a mesma coisa cirurgia plástica. No período de retrogradação de Vênus não é indicada. Ah, mas eu não tive opção. Então, alinha muito bem com o médico para ter o resultado que você gostaria. Agora, eu tenho opção de data, eu não vou escolher no período de Vênus retrógrado, porque pode ser que o resultado não saia como eu quero. Isso vai para todas as outras tomadas de uhum, decisão no período de Vênus e Mercúrio retrógrado. Vênus uhum, mais ligado à sociedade, dinheiro, estética, como falamos, e valores, e Mercúrio mais relacionado à negociação, conversa, troca, mudança, eletrônico, enfim. uhum. Mesmo Não porque sei se respondi. e Respondeu. mesmo Obrigada. porque a sua decisão ou de qualquer outra pessoa aqui, no seu caso, Adri, já foi tomada antes. Não é que você está pensando nisso agora, é uma coisa que já veio antes. Não é uma coisa que você está decidindo nesse momento. Você pode até Sim, decidir fazer a parceria, mas você já está pensando nisso antes do Mercúrio ficar retrógrado. Então, é. entendeu? É Que na diferente. verdade, assim, é o meu projeto do TCC, né? Então, assim, já está decidido, só que eu tenho que entregar isso Então, agora, eu não posso ficar lá não, escolhendo, então, é uma coisa que você já vem trazendo. né? É, Importante, sim, sim, tá? sim. Uhum, tá O bom, que tá você ótimo. pode fazer é dar um double check em tudo. É. Tá, É o tá. mais indicado. Uhum. E Uhum, isso vale para todo mundo, tá, gente? Isso uhum, vale. Por exemplo, eu demorei um século para terminar o meu e-book. Aí eu sabia que o Mercúrio ia ficar retrógrado, eu falei, não, eu vou terminar o e-book antes do Mercúrio ficar retrógrado, porque eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Gente, então vamos lá. Eu acho que assim é legal ter falado essa parte mais teórica, porque senão a gente faz uma coisa muito gratiluz aqui no espiritual e não sabe o que está fazendo, né? E eu sou a pessoa zero gratiluz. Não vem falar gratidão para mim do nada. Vai levar uma chapuletada na cara. Gente, meu novo posicionamento no Instagram é espiritualidade sem firula. Vocês estão vendo isso? Não dá, para mim não dá. Eu adorei quando a minha mentora falou. Adorei, bem sagitariano. Bom, gente, então vamos lá. Agora é o momento, já que a gente está falando de Mercúrio e a gente está falando de Virgem, então a gente vai usar o Mercúrio em Virgem, porque Mercúrio também rege Gêmeos,
mas a gente vai usar bem o Mercúrio em Virgem, que é uma coisa mais mental e estruturada, que eu acho que é legal. Então, agora eu vou ficar com cara de intelectual, olha que chique, gente. Oi, gente, eu sou a Marília Gabriela, vim falar aqui com vocês, aquelas, né? Nossa, eu imito muito bem ela, by the way, mas tá bom. É sagitariano dando aula, né, Tuane? Imagina, coitada da Tuane me aturar. É assim. Olha só, mas vamos falar sério, tá? Eu vou fazer um trabalhinho com vocês muito legal, baseado nesse oráculo das cartas astrológicas holísticas. Então, por isso que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta. Nós vamos fazer um tarôzinho. Então, a gente vai tirar 4 cartas de cada monte. Então, um montinho é o montinho das casas. Um montinho é o montinho dos planetas. Outro montinho é o montinho dos signos. E o outro montinho é o montinho do conselho. Então, eu vou embaralhar as cartas. E aí, eu vou tirar aqui uma primeira carta, que é a carta das casas, que vai significar qual é a área da vida. Ai, desculpa. Qual é a área da vida que a gente precisa trabalhar, tá? Que esse grupo precisa trabalhar. Então, a casa, ela vai informar em qual área que reside essa pergunta. Se é uma área das parcerias, das finanças, dos relacionamentos, porque a casa é onde as coisas acontecem, né, dona Tuane? Não estou errada, né? É onde acontece, tá? Então, eu vou embaralhar aqui o tarozinho e a gente vai tirar, e eu vou tirando para cada área, tá? Mas antes disso, só para vocês verem, tá? Eu vou acender aqui esse incenso de lavanda com sálvia e sal grosso, só para a gente ancorar a nossa vibe aqui, para dar uma energização. Eu tenho um pote de cristal, tá? Representando a terra. Eu tenho a minha água, tenho fogo e tenho ar, tá? Então, só para vocês saberem que está ancorado. Tá? Temos pedras, um orgonite para limpar energia. Eu tenho uma outra pedra, que é uma ametista, que é para limpar o rolê. Então, tá tudo ancorado aqui. Então, agora eu vou pedir permissão, tá? Vou pedir permissão aqui para que a egrégora desse grupo seja protegida por Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel e legiões de luz, em nome de Deus Pai e Mãe, em nome de Cristo e da chama Trina em nossos corações, eu peço que o manto sagrado de proteção seja colocado sobre nós, que vossas espadas de luz sejam colocadas a nosso favor, seccionando toda e qualquer energia negativa que esteja dentro, fora, ao redor de nós, nos deixando livre para fazer essa vivência em paz, amor e harmonia. Eu convoco a energia de Metatron, Melquisedeque, para formar a Trindade Suprema nesse trabalho. Que o arcanjo Sandalfon nos acolha com as suas asas negro-opalina, para que a gente possa ser protegido espiritualmente. Eu convoco os meus mestres, os seus mestres, os nossos guias, Jesus e Maria Madalena, Ísis e Osíris, para que a gente possa fazer esse trabalho com muito amor e honestidade. Namastê. Então vamos lá. Então vamos lá, gente, para o grupo. Vou tirar então qual é a casa, ou seja, qual é a área da vida de vocês e nossa que precisa ser trabalhada nesse momento, tá? Então, vou tirar aqui. E eu vou ler do livrinho, tá? A Tuanita pode ajudar a falar um pouco mais da casa, se depois ela quiser, tá? Então, já achei aqui. Ó. Casa 7, gente, que tal? Que é a casa dos relacionamentos, tá? Ou seja, bem venusiano, todo mundo que tá aqui precisa olhar para a área das relações. Aí, Adriana, parceria, relacionamento, pai e mãe, mãe e filho, filho e pai, Espírito Santo, amém. Relacionamento. Ai, não tem nada a ver comigo. Ah, então olha lá para o passado, vê se você não tem que resolver alguma coisa que está lá no passado. Eu e Dona Teresa, que estamos estudando juntas a psicanálise, sabemos bem que precisa, às vezes, limpar a coisa. Tudo é pai e mãe, tá, gente? Que desespero, né? Tudo é pai e mãe. Então, às vezes, você precisa trabalhar com alguma coisa lá do passado também, tá bom?
tá? Tem mais alguma coisa para falar sobre a casa 7, Tu, que é importante? A casa 7, se fizer sentido para alguém, ela também fala sobre os nossos clientes Boa. e fala sobre os nossos sobrinhos. Às vezes alguém tem uma má relação com o sobrinho, então seria essa relação também. Então, beleza, tá? Então, olhem para a relação de vocês e pode ser que o casamento esteja legal, o namoro esteja legal, tudo esteja legal, mas pode ser que tenha alguma coisa na tua vida, e aí eu tô falando pelo olhar da psicanálise mesmo, tá? Que esteja bloqueada, que você não sabe o que que é. Olha para a relação com pai e mãe, gente. Olha para a infância. Por mais que a casa 7 não seja sobre a infância, eu tô ampliando o olhar, tá? Que é essa área da relação, ela pode estar pegando alguma coisa da gente em relação aos nossos pais, por mais que na astrologia essa casa não represente somente isso, tá? Tudo bem? Porque eu tô ampliando o olhar. Muito bem. Agora a gente vai para a carta dos planetas, né? A carta dos planetas é essa faculdade mental, é assim, é ação, né? É a ação que a gente tem que tomar. Então, como é que a gente faz isso? Os planetas, eles ajudam a gente a agir, eles têm uma característica de ação. Certo, Tuane? Mais alguma coisa em relação aos planetas? Não, né? Então vamos lá. Então, como? É o como. Como a gente tem que agir? Como temos que agir? Aí, gente, quem tem o mapa astral, olha o que tem na casa 7. Entende? Vai para o mapa astral e olha o que tem lá na sua casa 7 depois. Que pode ser que na sua casa 7 esteja passando os trânsitos. Por exemplo, todos os trânsitos estão passando na minha casa 7. Tudo. Porque exatamente a minha casa 1 e a casa 7 é Virgem e Peixes, interceptado. Bem gostoso, faz total sentido para mim. Então vamos lá. Então, qual é o modus operandi, a ação, o como, tá? Então, vamos ver aqui. Ah lá, a Lua! E ó, vocês viram que eu não tô de brincadeira, né? Então, gente, a Lua, né? Olha que linda essa carta, que são as nossas emoções. Olha aqui, Tuane, o olho de Horus, pessoal, que tal? Olha o olho de Horus daqui, olha lá. Olha que interessante essa carta, né? Então, a Lua, ela vai falar para a gente como que a gente vai agir. Então, tem um lado que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar emocionada, né? Para a gente não sair desmedida, né? Para a gente olhar para os nossos sentimentos, para a gente olhar para o nosso emocional, para a gente, inclusive, ver. Tuane, me ajude aqui para ver se você acha que faz sentido, mas é o que está me vindo como intuição. Para a gente ver também, olha que interessante que está me vindo, Terezinha, Cristina, psicanalista também. Olha só, o quanto que às vezes a gente age pegando alguma característica da nossa mãe. É o que está me vindo inconscientemente, tá, gente? Porque a Lua, ela também fala em algum momento, de alguma forma, do nosso inconsciente. Então, às vezes, a gente pode fazer projeções nos outros com relação à nossa mãe. Às vezes, a gente pode super admirar essa pessoa e colocá-la num super pedestal e aí querer ser igual e fazer igual. Ou olhar para a linhagem materna nossa, olhar para essa linhagem das mulheres e ver se tem algo que a gente acaba trazendo para a nossa vida que seria interessante a gente ver o que a gente fica, né? Quais são as características positivas que a gente leva da nossa mãe. Tipo, nossa, isso aqui que minha mãe faz, eu adoro, eu amo, isso fica. Mas tem certas coisas que eu falo, cara, isso não é meu, eu vou devolver. Então, nesse momento de Vênus e Mercúrio retrógrado, um eclipse, que a gente está se reorganizando, eu acho que vale um modus operandi a gente olhar para esse aspecto lunar nosso, né? Que mais que você acha, Tuane? Da Lua também. A Lua, ela fala sobre emoções que podem estar reprimidas. Também. Então, é o amor que eu recebi, né? A Lua é a própria mãe na astrologia, né? É. Então, a Lua, ela representa o amor que eu recebi da minha mãe na infância. Se isso me supriu ou não, é a Lua que vai dizer. A forma como eu sinto, a forma como eu gosto de sentir, a forma como eu expresso meu sentimento, se eu tranco, se eu falo, se eu grito, se eu choro, é a Lua que vai dizer. Então, a Lua, ela vai representar aquela parte mais inconsciente e instintiva do ser. Se eu pensei, é Mercúrio, que é aquele que está retrógrado. Se eu não pensei e só senti, é a Lua.
Pelo contexto que você tirou aí de casa 7 e lua, isso está muito relacionado à forma como eu tive a minha relação com a minha mãe e, de forma geral, o que eu vi na relação com os meus pais e como isso reflete, mesmo de forma inconsciente, nas minhas relações afetivas e parcerias comerciais. Perfeito, gente. E aí cabe, isso que a Tony está falando, cabe muito para esse eclipse. Olha que perfeito, né? Tá? Cabe muito, né? E aí a gente tem que entender que a nossa mãe, né, ela é a que nutre a gente. Então, se a gente não teve nutrição quando a gente era criança, se a gente não ter, e a mãe, ela fez o melhor que ela pôde, gente. Não importa se você tem uma relação boa ou não com ela, não interessa. Foi ela que te gestou, foi ela que te colocou nesse mundo e foi ela que te nutriu ou não, não importa. Mas por conta dela você tá aqui. Então tem que olhar para isso, tá? Então, se tem alguma coisa que não tá bem resolvida, é importante olhar para isso, ok? Tá? Então, assim, até o modo de ação aqui é de você se nutrir, de você se nutrir, né? De olhar para sua criança, exato, constelação familiar, de você olhar para sua criança e dizer, gente, eu cresci, eu tô aqui, eu sobrevivi, né? Tá todo mundo vivo aqui, né? Então, assim, é muito importante, exatamente, de você ser a sua mãe agora, você é a sua mãe agora. Tá? Fechou? Beleza? Tá profundo isso, hein, gente? Não imaginava essa coisa, não. Ai. Ô, Tuane, agora respondeu se tem que continuar ou não no curso. Aquelas, né, que, ai, meu, tô fazendo tanta coisa, será que tranca a psicanálise? Tereza vai me socar a cara, né? Vamos lá, agora os signos. Os signos, ele vai dar o caráter, né, das respostas, entende? Qual é a natureza, qual é a orientação, qual é a direção? O signo, ele é o tempero, né? O signo, ele vai falar, ele vai dar essa... Gente, tá me fugindo a palavra, Tony, me ajuda aqui. Tá faltando a palavra, não é só o tempero, ele vai Ele dar fala sobre como essa lua vai se manifestar. isso mesmo. Como que a coisa acontece, né? Como que porque uma coisa é o aonde, depois aqui é o como a gente faz e o signo essa é a manifestação. Então, assim, inclusive como que a gente vai, de que forma que a gente pode fazer com que os nossos movimentos aconteçam de uma forma melhor para a gente, tá? Então, vamos ver. Ai, gente. Vamos ver. Ó, só para vocês verem que não é balela, né? Vamos ver o que que vai sair. Ó, tem um bem escondido aqui. Capricórnio, tá bem tranquilo. Gente senhora, olha só, é como se fosse Capricórnio na casa 7. Não, é como se fosse casa 7, Lua em Capricórnio. E aí o Capricórnio aqui, ele está falando muito sobre, aqui na cartinha, ele está falando muito sobre o como. Olha, minha lua é na casa 7 em Capricórnio. Ah, gente, Thalita pode falar como que é isso para você. A sua também. Ó, gente, tô em choque com isso. Então eu vou dar uma lidinha aqui, tá? No Capricórnio. Depois vocês podem até falar aqui, mas eu quero ler o que está escrito aqui, só para gente ver o que o livrinho fala, tá? Porque eu acho legal aqui. Olha só, essa carta fala de nosso espírito. Capricórnio, cabra, compromisso. Assim que está falando, tá? Essa carta fala de nosso espírito, que vindo de esferas espirituais distantes e elevadas, do tipo mais intangível, a cauda de Capricórnio, chega ao mundo físico em busca da manifestação. E aqui vem construir e criar durante sua breve passagem pelo planeta, que é a cabeça de Capricórnio. Então, por que que ele está falando dessa forma? Porque na astrologia, a gente tem sempre três signos de cada elemento. Então, a gente tem touro, virgem e capricórnio. Então, dos elementos de terra, Capricórnio é o que está mais elevado. Então, ele é um elemento de terra, mas ele é um elemento de terra mais elevado. Então, ele vai olhar a situação de cima, né?
Então, o Capricórnio nos pede para transformarmos nossos desejos em realidade concreta. Então, olha que interessante. Tá falando para a gente olhar para os relacionamentos, tá falando para a gente olhar para o nosso emocional, para a gente ver se a gente tem alguma característica da nossa mãe, principalmente, que a gente quer resolver, da gente se autonutrir, mas com esse eclipse, principalmente em Virgem, para a gente sair de ficar só no espiritual e colocar as coisas na prática. Né? Então, a lua em Capricórnio, acredito eu, a minha Leão, não posso dizer, mas as meninas aqui podem dizer que provavelmente a forma de agir com a lua em Capricórnio ela é mais assertiva, né? Pensa antes de tomar qualquer tipo de decisão no geral, tá? Então, Capricórnio nos lembra de que, através da motivação mais elevada, temos a oportunidade de mudar o mundo em seu aspecto mais físico, construir coisas novas, modificar coisas existentes, criar novas bases e modelos e promover a mudança real no mundo. Capricórnio carrega uma frequência muito prática e iniciadora e nos pede que nos conectemos ao mundo material, ao fazer e à realidade. Então, eu estou achando interessante porque, de uma certa forma, aqui está pedindo para que a gente haja, para que a gente resolva, para que a gente coloque as coisas na prática. Está falando da casa 7 e de uma lua para a gente poder resolver aquilo que a gente nunca teve coragem de resolver, gente. Talvez tenha que colocar o dedinho na ferida aí, tá? Essa é uma excelente carta para meditação, a fim de direcionar nossas conexões diretas ou espirituais para algo tangível. Ela também nos ajuda a desenvolver força de vontade, tolerância e constância, a fim de realizarmos nossas missões práticas, físicas e terrenas. Aí, olha que bonita a afirmação. Eu sou constante, devota, dedicada e determinada. Adorei, gostei que é Capricórnio. Tu, o que que a lua em Capricórnio fala? Agora traduza pra gente, pessoal. Vai. Eu digo que o astrólogo é um alquimista, né? Porque o alquimista lê símbolo e o astrólogo, o que que faz se ele não lê símbolo, não é? É. É, no ofício do astrólogo, ele é um alquimista. É interessante você mostrar essa imagem, porque ali a gente consegue ver uma cabeça de bode com um rabo de peixe. As pessoas costumam dizer que Capricórnio ele é um signo muito frio. De fato, a terra de Capricórnio é uma terra que, pelo menos no hemisfério norte, é uma terra de inverno. De fato, ela é fria, isso não está errado. Mas as pessoas falam sobre a frieza de Capricórnio como se ele não tivesse sentimento, e tem. Só que sentimento não é a coisa mais importante para Capricórnio. O símbolo dele é um bode, porque para quem é do sítio ou do interior, ou já teve contato, sabe que bode é um bicho que se tu quiser prender ele, tu tem que botar amarrar o pescoço. Se deixar solto, ele vai fugir. Já viram o bode montanhês? O Não. Capricórnio, ele tem ele sobe, né? Não tem nada que pare ele. Eu sempre fui do sítio e a gente tinha os bodezinhos, ele subia em cima da moto para pegar a folha que tava. Não tem como trancar. Então, o Capricórnio ele tem a condição de subir muito alto e atingir níveis muito elevados. Por isso que é um signo muito ligado a trabalho, determinação, e nessa imagem que você mostrou, o rabo de peixe com a cabeça de bode representa que Capricórnio ele tem condição de ir do lugar mais baixo do oceano até o topo mais alto da montanha, por determinação. Não é velocidade, é por constância e dedicação que ele consegue. Interessante, porque a Lua é o completo oposto. Se tem um lugar que a Lua odeia ficar, é em Capricórnio. Porque a Lua não tem nada de trabalho, de dedicação. A Lua é o inconsciente, como citado. A Lua gosta de zelo, aconchego, cuidado, família, casa, lar, ninho, mãe, útero materno. A água da Lua é a água do útero materno. Num signo seco, é muito desconfortável. Isso não significa que eu não vou falar de forma particular, de pessoas com em Capricórnio, inclusive eu tenho, que não são pessoas que têm sentimento, mas são pessoas que têm talvez uma dificuldade em manifestar esses sentimentos ou mostrar esses sentimentos ou, de uma forma errônea, considerar que eles não são importantes. E eles são, a gente aprende na marra quem tem lua em Capricórnio. De uma forma geral, uma lua em Capricórnio pede mais racionalidade em relação aos sentimentos.
Parece contraditório dizer isso, mas Jung pensa completamente ao contrário. A gente costuma falar que razão e emoção são coisas completamente divergentes. Jung falava que as coisas são iguais e juntas. Por exemplo, eu gosto muito dessa caneta, mas de 0 a 10, o quanto eu gosto dessa caneta? Se eu gosto do número 8, eu tive que pensar para dar uma nota para minha emoção. Logo, razão e emoção podem andar juntas. E basicamente, resumindo, o Lua em Capricórnio ele traz essa razão e concretização e determinação em relação a como eu sinto o meu sentimento. Dito isso, colocado isso dentro da casa número 7, eu levo isso para as minhas relações afetivas e como que eu vejo tudo que a Gabi já falou, só concluindo, é a minha relação com os meus pais e principalmente com a minha mãe, como que foi em casa e como que eu levo isso para as minhas relações de um jeito maduro, sério, determinado, saindo um pouco do ninho e lidando de forma concreta com aquilo que eu preciso lidar. Vou botar entre aspas, um karma necessário. Uhum. Ainda mais que Capricórnio é regido por Saturno, né? E É o olha, planeta do karma, né? Por isso. Aham. e olha que interessante, a gente, pensando em ano novo astrológico, a gente está encerrando um ano de Saturno. E a gente vai entrar no ano de Júpiter. Na verdade, já entrou pensando em janeiro, mas assim, olha que interessante o quanto a gente também tem que olhar para esse aspecto paterno, porque como o Saturno também é o pai, de alguma maneira, então a gente tem o pai e a mãe de novo aí, né, gente? Então é muito interessante na casa 7 a gente fazer esse movimento da nutrição e da estruturação, que é o que esse eclipse, para nós, nesse grupo, está pedindo. Se estruturar de uma forma. Então, todo mundo aqui, algumas pessoas eu conheço, tenho certeza, algumas carinhas que eu conheço, eu sei que estão no momento de se estruturar, ou é profissionalmente, ou é casa, ou é família, ou é o que for. Então, tem um lado estruturado e tem um outro lado que é de autonutrição, de autocuidado. E aí é uma puta oportunidade, se isso foi trazido para nós, da gente olhar lá para trás e ver o que ainda tem de crenças e padrões limitantes. Então, agora já veio o que eu vou fazer com vocês. Obviamente, eu vou fazer um teta com vocês, já sei o que vai acontecer, já veio, acabou de vir. E aí a gente tem a oportunidade de olhar para essas crenças limitantes e a gente trabalhar. Lembrando que quando a gente se trabalha, na verdade a gente vai abrindo camadas, né? Camadas da cebola. Não resolve uma coisa agora, mas vai dar oportunidade de olhar para isso. Tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá, né? Pelo sim na cabeça. Tá super, tá super fazendo sentido, né? Tá? E agora a gente vai tirar o conselho do coração. Então vamos ver qual é o conselho que essa cartinha dá. Deixa eu só ver que oração para eu não perder o time. Tá, já são quase 8 horas, mas a meditação ela é rápida, porque não dá, né, pessoal, para a gente ficar meia hora meditando, tá? E quem tiver que sair, viu, Van, vai ficar gravado e aí depois você faz, não tem problema, porque hoje mesmo eu já mando a meditação, tá? Que isso que está acontecendo está sendo muito importante, tá? Vamos lá. Então, eu vou tirar aqui qual é o conselho. Vamos lá. Essa. A chave. Ai, não, Tuane, você não vai aguentar. É uma esfinge. Que tal, gente? É uma esfinge. Eu vou ler para vocês, então, aqui, e daí a gente já começa a meditação. A chave. Vamos lá. Ah, eu não tô aguentando isso, viu? Tá demais para minha cabeça. Ó, a chave. Então, é essa carta. Ó, a gente tem o símbolo de touro aqui, tá? Só para falar. Então, assim, a chave. A chave nos ensina a sempre buscarmos a origem das coisas. A gente está falando disso desde o começo. Ela está conectada à mais elevada e mais desapercebida de todas as leis naturais, a lei do uma lei que não podemos compreender, mas que estamos sempre buscando.
Parte importante do nosso caminho de desenvolvimento é aprender as leis que regem a natureza, o sistema que faz tudo funcionar. Nós deveríamos enxergar tudo à nossa volta como pistas para algo mais elevado que dá origem às coisas. A pesquisa nunca acaba, já que, à medida que nos desenvolvemos, nos tornamos mais conscientes do próximo nível e da próxima chave necessária a ser buscada. Numa leitura, essa carta nos levará a encontrar a origem da questão. Então é isso, né, gente? Qual é a minha dor atual? Então, qual que é o lance? A gente viu que a gente vai mexer na área dos relacionamentos, o como é a Lua e o tempero é o Capricórnio. Só que tem uma origem da dor de vocês. Cada uma aqui que tá aqui tá buscando resolver algo. Então, qual é a origem do seu problema? Às vezes você pode estar com problema de grana. Às vezes você tá com problema no trabalho. Às vezes você só atrai relacionamento caído do caminhão. Às vezes as coisas estão paradas, tá? Aonde está a origem disso? Vai buscar esse eclipse lunar em Virgem, que é de cura, como a Tuane falou, tá pedindo para a gente olhar para isso, a origem. Ela nos dirá que há um segredo, uma lei, um sistema, um código a ser elucidado. Ela nos dirá que temos as ferramentas para revelar o segredo ao aprendermos as leis naturais. Caso essa carta, pela pergunta, indique o que não deve ser feito, por exemplo, se perguntarmos o que se opõe, ela apontará para não pesquisar o assunto e manter as coisas indecifradas, que não é o caso, tá? Que não é o caso. Olhar para essa carta em atitude de meditação nos ajudará a prosseguir em nossa busca espiritual e a continuar enxergando as pistas para o sublime em tudo que está à nossa volta. Missão de longo prazo, aprender as leis naturais. Afirmação, sempre há que se buscar o mais elevado. Ok? Tudo bem? Muito bem, gente. Então, olha aqui, são 8 horas, vai, 2 para as 8, 8 horas. Peço perdão que demorou um pouquinho, eu não gosto de ficar passando muito do horário, mas agora, com todo esse entendimento, o que é que vocês vão fazer? Depois, nesse papelzinho que vocês escreveram, vocês vão olhar lá, casa do amor, casa do relacionamento, o que que eu preciso resolver em relação a isso? Coloca lá no papel, num outro momento, tá? Então, essa parte é importante que vocês vão entender que vocês vão fazer nesse papel aí, tá? Então, assim, o que que eu preciso trabalhar? Né, em relação ao como, que é a Lua, quais são as emoções que me dominam? Como é que eu resolvo isso? Né? Como é minha conexão com a mãe, minha relação com ela? Como é que estão os meus sentimentos? Como é que eu sinto as coisas? Né? O Capricórnio, como é que eu vou resolver tudo isso? Como é que eu puxo para a parte material? Tudo isso que a Tuane falou em relação ao Capricórnio, né? Eu preciso sair dessa coisa do espiritual e eu preciso aprender a sentir. E eu preciso, às vezes, parar de ficar tão, ai, nossa, se pondo em vitimismo. Ah, porque o pai, que a mãe também. Eu cresci, vamos resolver. A Tuane falou, vamos amadurecer. Então, escrevam algo em relação a isso. A gente vai fazer a meditação. A gente vai encontrar essa chave. Aí você vai pegar esse papel, você vai dobrar esse papel, você vai pegar a tua água, vai colocar embaixo da água. Se você tiver uma varanda, alguma coisa que bate a luz da lua, mesmo que o tempo esteja nublado, coloca lá. E aí amanhã, de manhã, e aí você intenciona que esse eclipse te ajude a resolver essas questões. E aí amanhã de manhã, o que que você faz? Deixa lá também para receber o sol. E aí no final do dia, de amanhã, você vai jogar essa água fora. Não é para tomar água, tá? Jogar fora. O papel é para queimar? Não. Não queima, tá? Tudo bem, vai lá, porque a gente é uma coisa que vai ser mais rápida agora. Eu vou mandar e você pode fazer isso depois na hora de dormir ou amanhã cedo, não tem problema, tá? Então, aí vocês não vão queimar o papel. Vocês vão deixar o papel quieto lá, tá? Daqui 6 meses, te guarda no envelopinho, daqui 6 meses vocês vão abrir esse papel e vocês vão ver o que que foi resolvido. Não queima. Deixa lá, deixa reverberar, tá bom? Beleza? Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Agora
Agora é a parte do Shaolin. Muito bem, meninas, então, eu achei que ia fazer uma coisa, já mudou tudo de novo. É essa parte que eu mais gosto. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Gente, quem estiver deitada, tá? Vai, Dri, pode ir também, que eu sei que você também tem a sua coisa da pós. Não se preocupa, tá? Porque é assim, ó, acabando aqui, o Zoom já vai começar a recarregar. Daqui meia hora depois, assim, eu já tô mandando para vocês e vocês façam a meditação antes de dormir, tá? Quem tiver que sair. Um beijo. Então vamos lá. Ó, pedir para quem estiver deitada, não fique deitada, que senão vocês podem dormir. Fiquem sentadas. Quem estiver deitada, fica sentado, tá? Com a postura, coluna ereta, eu preciso da a espinha de vocês reta, tá bom? Para a energia. Isso, cá. Fica retinha, Flor. Isso. Não fica com a perna cruzada, igual eu tô no bar, tá? Ou em lótus ou com os dois pés no chão, tá bom? É o seguinte, a gente vai fazer um mudra com a mão, tá? E, ó, olha aqui para mim, ó. Vocês vão pegar esses dedos, ó, em vez de ser esses aqui, ó, o do meio, tá? Vocês vão pegar o dedo do meio, vocês vão colocar assim e vão colocar descansando, ó, em cima da perna, tá? Fiquem assim, tá? Assim. Vocês vão fazer esse mudra com a mão aqui para poder fechar o circuito de energia. Quem conseguir, nem todo mundo consegue, tá? Quem conseguir colocar a ponta da língua no palato, vai começar a salivar, engole a saliva, porque na hora que a gente coloca a ponta da língua aqui no céu da boca, a gente está mandando um sinal para nossa hipófise. E aí vai caindo uma saliva que é um néctar, é um hormônio. Isso é para meditação é sensacional. Ai, vou ficar só um pouquinho, depois eu solto. Não tem problema. Tenta ficar o máximo que der e respirando pelo nariz. Se não conseguir, for muito difícil, não tem problema. Não vai mudar nada, tá? Só vai potencializar. Então vamos lá. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos e relaxa, relaxa. Fecha os olhos, respira profundamente por 3 vezes, inspira pelo nariz e vai soltando devagar pelo nariz. Se você não conseguir, você pode soltar pela boca, não tem problema. Solta. Mais uma vez, inspira o ar e solta devagar. E agora, na inspiração, você vai imaginar que uma luz dourada entra pela narina e na expiração ela vai se acoplando no coração. Então imagina uma luz dourada entrando pelo nariz e na expiração ela vai se acoplando no coração, vai deixando o seu coração, conforme você respira, completamente iluminado de luz dourada, como se fosse um bálsamo de ouro mesmo, como se você tivesse enchendo o seu coração de um líquido dourado de ouro. É ouro, ouro em forma de prana. Vai sentindo o seu coração se transformar nessa luz de ouro dourada. E conforme você respira, você vai imaginar que esse líquido vai se transformando no seu sangue. Ele vai bombear esse líquido dourado e você vai se sentir completamente preenchida por esse líquido de ouro, esse líquido dourado. Esse líquido que vai trazendo para você abundância, vai trazendo para você prosperidade, vai trazendo para você uma alquimia, tá transformando chumbo em ouro, você vai se sentindo completamente envolvida por essa energia dourada de pura luz, de pura energia
de completude. Agora vocês vão visualizar que lá no primeiro chakra, o chakra raiz, vocês têm um rubi vermelho, uma flor vermelha, uma rosa vermelha. Uma rosa vermelha suave, perfumada, bem bonita, potencializando o alto amor, trazendo para você a energia do feminino mais primordial. E vocês vão visualizar que o caule dessa flor vai se conectando lá com o centro da Terra, para você se sentir bem ancorada e protegida por Gaia, pela Mãe Terra. Vai respirando. Vai sentindo que a Mãe Natureza está trazendo uma nutrição para você. Você vai encontrar lá no centro do diamante negro da Terra a Mãe Gaia, essa mãe original. E ela te dá um presente. Ela te dá uma chave. Ela te dá uma chave que vai abrir todas as suas. Vai te dar todas as suas respostas, vai te dar todas as respostas para aquilo que você precisa. Então você recebe dessa Mãe Gaia essa chave. E ela coloca um manto em cima de você, que é o manto da lua cheia. Um manto que você pode usar sempre que você quiser em meditação. É um manto que vai trazer para você sabedoria, o manto das sacerdotisas, que traz clareza, que traz as bênçãos das Marias, que traz as bênçãos das Marias do mar. E aí você vai sentir que essa energia vai subindo de volta até o seu coração. Então sente que a tua energia feminina vai subindo do centro da Terra até o seu coração. E aí agora me imagina que você está bem pequenininha e está entrando dentro do teu coração. E visualiza o seu coração como um grande templo. Mesmo para quem não consegue visualizar muito bem, fica na intenção da minha voz, tá? Então esse seu coração, como é que é esse templo do seu coração? O que que tem lá dentro? Decora ele, deixa ele bem gostoso. A partir de agora você sempre pode, no estado meditativo, entrar nesse templo do teu coração. Você já tem o manto da clareza da lua e você tem a chave. No centro do teu coração tem uma pira de fogo, onde a gente ativa a nossa chama trina. É muito importante sempre ativar a nossa chama trina, que é a trichama dourada, rosa e azul. O azul representando o Arcanjo Miguel, o sagrado masculino, o amarelo representando o Arcanjo Melquisedeque, o sagrado feminino, e o amor, sendo representado pelo Arcanjo Metatron. Essas três chamas se unem, transformando a chama trina, que é a sua centelha divina. Então, nesse momento agora, eu autorizo que a chama trina de cada uma de vocês, cada um de vocês, seja ativada definitivamente. Agora você percebe que dentro do seu coração você vai encontrar um portal e você tem a chave para entrar nesse portal.
Observa como esse portal, se é em formato de porta, se é uma energia. Percebe como ele é, a sensação que te dá. Coloque a chave, abra e entre nesse portal. Nesse portal, você vai entrar e ali você tenta visualizar, tenta ver uma mensagem, um sentimento, que você perceba que é o que você tem que trabalhar nesse momento agora, é a chave. Assim que você passa por esse portal, tem uma sacerdotisa te esperando. Ela te dá a mão e ela te leva para um templo, onde ali você vai encontrar aquilo que você precisa resolver. É a chave, é a origem do que você precisa resolver. Mesmo se nesse momento, agora, não estiver claro, eu intenciono para vocês, para esse grupo, que quando vocês estiverem dormindo, a tua espiritualidade, o teu corpo mental, físico, emocional vai trazer para você aquilo que você precisa resolver, a origem. Então fiquem um pouquinho aí, no silêncio de vocês, e deixa vir o que é necessário. Respira, vai focando na respiração, deixa vir. Vai respirando, se entrega para o processo. Inspira profundamente. E agora você vai perceber que uma bola de luz dourada vai envolver essa questão. Então visualiza que uma bola de luz dourada, como uma bolha, ela vai envolver essa questão, essa origem. Isso que foi posto para você da forma que foi, seja uma imagem, seja uma mensagem, seja uma pessoa, não importa. E ela vai sendo envolvida por uma bolha, e essa bolha vai diminuindo, diminuindo, até ficar do tamanho de uma bolinha de ping-pong, dourada, de ouro. E aí ela cai na sua mão e você pega essa bolinha de ouro, a sacerdotisa do portal te abençoa. Eu tô vendo agora que tem várias sacerdotisas da lua mesmo, lunares. É como se fosse de todas as fases da lua, assim, são várias, sabe? Em volta de vocês, trazendo um manto de proteção. Aí tá vindo para mim uma mensagem de que é para vocês ficarem tranquilas, porque como é um portal lunar que vocês entraram, não precisa estar claro e nem precisa fazer sentido. Deixa que a espiritualidade e o seu mental sabe o que precisa ser feito, o coração sabe o que precisa ser feito.
traz para fora do portal, o portal se fecha, e vocês vão pegar agora essa bolinha de ouro e vocês vão colocar bem no centro da chama trina, dessa chama, no centro do teu coração, porque ela é feita de ouro. E deixa que a chama trina vai resolver a sua centelha divina. É a energia do sagrado do sagrado masculino e do sagrado feminino. É a energia de Yeshua e de Madalena. É a energia de Shakti Shiva, de Ísis, de Osíris, do Sol e da Lua. Que esse eclipse consiga transmutar amorosamente, por meio da chama rosa, amorosamente, de uma forma leve, aquilo que for necessário. Então, agora se visualiza saindo do seu coração, se visualiza nesse momento do aqui e agora. Sente que agora essa luz dourada do coração vai subindo, um fiozinho de luz, saindo lá pelo topo da cabeça, que é o nosso sétimo chakra, e vai se conectando lá com o sol. E agora você vai estar conectado então com o Sol e com a Terra. Então a luz dourada sai do Sol, passa pela sua cabeça, por dentro, atravessa o seu corpo, se conecta com o teu coração, do seu coração desce, passando lá para o primeiro chakra, se conectando através da sua rosa, lá pelo centro da Mãe Terra. Então você tem a energia de Gaia, você tem a energia do Sol e você tem a energia do coração. Na sua frente, você vai visualizar a energia azul de Arcanjo Miguel. Atrás de você, você vai visualizar a energia amarela do Arcanjo Melquisedeque. Do seu lado esquerdo, você vai visualizar a energia opalina, a energia negra mesmo, tá, gente? O preto não tem problema nenhum. A energia opalina negra é como se fosse um lurex. Arcanjo Sandafon é como se fosse um carvão brilhante, tá? Do seu lado esquerdo e do seu lado direito você vai visualizar a luz rosa de Metatron. Então essas quatro energias dos quatro arcanjos vão te proteger nesse momento, trazendo para vocês o cubo de Metatron, que é uma geometria sagrada que não precisa saber como ela é, não importa, trazendo 5 elementos, terra, fogo, água, ar e éter, acoplado ao teu campo, protegendo vocês pelos próximos 6 meses. Então, mentalmente digam assim: eu aceito, eu recebo, eu me abro para a proteção. Sente a sua chamatrina expandir no seu coração. Sente aquela bolinha de ouro derreter, se transformando em luz e indo para o universo resolver a sua questão. Que a sua questão seja resolvida, abençoada da forma mais importante, da forma melhor e perfeita possível. O universo sabe o que faz. Então, agora respira profundamente, pode soltar o mudra da mão, vai colocando as duas mãos no centro do seu coração. Inspira 3 vezes profundamente. Vai voltando devagarzinho para o aqui e agora. Vai abrindo os olhos devagar. Tá todo mundo bem aí? Tá?
Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo. Nossa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito importante o que eu vou falar para vocês. Uma das coisas que eu acho mais importante de tudo é a conexão com a nossa chama trina. Chega a ser meio piegas isso, porque eu sempre falo isso em todas as nossas meditações, mas vocês não estão entendendo a importância da ativação dessa chama no nosso coração. A chama trina, ela é uma chama que é a nossa centelha divina. Quando a gente vê o Sagrado Coração de Jesus, é sobre isso. O nosso coração, ele tem um campo eletromagnético, ele tem um campo magnético 5.000 vezes mais forte do que o cérebro. Isso é comprovado pela ciência. Existe um instituto chamado HeartMath, na Califórnia, que estuda isso. Nosso coração tem 40.000 neurônios, então não é o cérebro que manifesta nada, que manifesta é o coração. Quando a gente fala de escutar o nosso coração, é por conta disso. Então, toda vez que vocês puderem, não sei o que fazer, tô perdida. Para, senta e visualiza a chama trina no coração. Eu queria pegar aqui, ó. Não sei, eu não deveria fazer isso, né? Sair assim, mas é um segundo, pera. Ó. Ai, desculpa, gente, só para mostrar para vocês, porque eu tenho a imagem aqui e aí a gente já finaliza, tá? É só para ficar registrado aqui. Ó, eu tô falando disso aqui, ó, tá? Que é o que a gente fez agora. Essa é a chama trina. É como se fosse isso, tá? Para quem não sabe o que é. Então, imagina que ela fica aqui, na câmara oculta do nosso coração. E aí, a nível de informação, no primeiro átrio do nosso coração, a gente tem fisicamente um ponto chamado nó sineudal, tá? Que é um buraco oco. E é ele que joga um pulso eletromagnético para o coração funcionar. É um buraco negro. A gente tem um buraco negro no nosso coração. De verdade, assim, a gente tem um buraco negro no nosso coração de verdade. O ponto de singularidade é encontrado no buraco negro, gente. Isso é muito importante. Então, ativar o cardíaco é a coisa mais importante que a gente pode fazer nesses próximos tempos aí. E o que eu fiz com vocês foi isso aqui, tá? Então, ó, imagina que a gente está aqui conectado com a Terra. E aí eu fiz vocês subirem energia aqui para o céu. Então, o coração, ele conecta a gente com o masculino e o feminino. Então, assim na terra como no céu é o coração, tá? Assim na terra como no céu é o coração, porque ele conecta com os 3 chakras superiores e os 3 chakras inferiores, tá? Então, eu senti de fazer essa meditação com vocês. Por quê? Porque para a gente poder buscar a origem do que está acontecendo com a gente, que foi o pedido aqui, a gente precisa entender da onde isso vem, e nada melhor do que a gente conectar com o nosso cardíaco, porque é o cardíaco que traz a informação da nossa alma. Ai, não me veio nada, não senti mensagem nenhuma, eu vi uma coisa preta, eu vi uma coisa feia, não importa, solta. Porque às vezes a gente fica vendo imagem aleatória porque é o nosso mental querendo boicotar a gente, tá bom? Tá? Tudo bem aqui? Então tá, ó, eu vou tirar uma carta que eu não vou falar agora, eu vou tirar uma carta da Kuan-Yin, eu vou pôr lá no grupo do Portal Arcana, vou mandar para a Tuane, porque quem for da rede dela, ela manda, tá? Lá no Astro Clube, ou enfim, tá bom, Tô? Gente, olha, perdão que eu demorei um pouquinho mais, né? Já são 8h25, mas tá bom, vai. Só tô preocupada com a Tuane por causa do horário. E eu agradeço muito que vocês participaram. Eu espero que vocês tenham ficado muito bem. Peguem o papelzinho do que vocês anotaram, escrevam algo que vocês querem resolver agora. Põe debaixo do copo e põe num lugarzinho. Ai, eu moro num apartamento no Bate-Luz. Põe num altar, num lugar especial, tá? Tá bom, meninas? Eu vou passar a gravação logo mais, tá? Então, super agradeço. Tuane, fica aqui um segundo. Não sai daqui da sala, não, tá? Fica só um pouquinho. Vou desligar aqui. Peraí.